Olá, bem-vindo a mais essa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Pedro e nós vamos dar continuidade à nossa trilha pedagógica sobre o mundo bipolar. Bem, na aula passada nós estávamos falando então sobre duas grandes potências que se destacaram pós Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando então dos Estados Unidos e da ex-União Soviética, que traçaram uma disputa ideológica para conquistar o mundo com seus modelos de desenvolvimento social, cultural, político. Eu estou falando do capitalismo e do socialismo. O nosso objeto de conhecimento, então, é o mundo bipolar e nós vamos focar nessa videoaula sobre a queda da ex-União Soviética. O conflito ideológico da Guerra Fria, eu estou dizendo capitalismo versus socialismo, ocorreram várias estratégias para divulgar e disseminar esses modelos de desenvolvimento. Os Estados Unidos, então, utilizou muito da questão da imagem, dos quadrinhos, do cinema. O Capitão América, que você acha que foi criado pela Marvel, na verdade foi um quadrinho construído na Guerra Fria com a intenção de demonstrar para o mundo todo que sempre os grandes heróis eram americanos. Por que você acha que o Capitão América tem as cores da bandeira, né, e até essa estrela mesmo aqui, que é da bandeira dos Estados Unidos? Bem, o jogo de espionagem entre KGB e CIA também foi algo que foi utilizado muito dentro do cinema. Quem não lembra aí de Rambo, né, que fez uma guerra contra o Vietnã socialista? Ou até mesmo o filme de espionagem do 007. O espião do James Bond sempre era um russo. E também a bandeira no uniforme do Superman, de novo mostrando o herói americano. O que foi a corrida espacial? Uma outra estratégia de uma grande publicidade entre Estados Unidos versus União Soviética. Os Estados Unidos com a NASA conseguem então, através do Apollo, que foi um foguete, lançar o primeiro homem a pisar na Lua em 20 de julho de 1969. A ex-União Soviética antes tinha conseguido lançar o primeiro ser vivo no espaço, a cachorrinha Laika, em 1954, e o primeiro homem no espaço, o Gagarin, em 61. A Rússia também conseguiu lançar o primeiro satélite artificial. Eu estou falando do Sputnik. A partilha da Alemanha foi o grande símbolo da Guerra Fria. A Alemanha nazista, então, foi a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, ela foi dividida em duas grandes partes. O lado da Alemanha Ocidental, pelas nações capitalistas, e a Alemanha Oriental, pela União Soviética. Nesse mapa aqui a gente observa que também a capital Berlim foi dividida, né, em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. E o que dividia Berlim, então, era o muro de Berlim. Aqui a gente vê algumas fotos da construção desse muro. E ele era vigiado o tempo todo, as pessoas não podiam transitar de um lado para o outro. Isso dividiu até mesmo famílias entre o lado socialista e o lado capitalista de Berlim. Aqui eu tenho fotos da queda do Muro de Berlim, foi um grande acontecimento para a época e foi o principal símbolo que marcou a queda, né, da Guerra Fria. Vamos ver um vídeo, então, até com Pedro Bial, que divulgou isso ao vivo, no momento em que o Muro de Berlim ele foi derrubado. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja.
Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha Unida, ao vivo para o Jornal Nacional. Boa noite. Então, vocês viram? Isso foi um grande evento na época. Eu lembro disso ao vivo, gente. Mas não vamos falar sobre isso, que isso denuncia um pouco a minha idade. Dando continuidade, então, a gente também pode falar da crise dos mísseis de Cuba, onde a ex-União Soviética ela monta uma base em Cuba. Lembra que Cuba é bem próximo dos Estados Unidos, né? Isso aconteceu em um momento em que o mundo já estava temendo mesmo uma guerra nuclear entre essas duas grandes potências, né? Lembrando que a Guerra Fria recebe esse nome exatamente por causa dessa tensão, né? Mas não aconteceu nada. Saiu até no estado da Folha de São Paulo, onde é retirado então essa base de lançamento de mísseis. Os motivos para a queda do socialismo. Então a gente vai falar do autoritarismo e a centralização do poder da ex-União Soviética, a economia voltada para atender as necessidades internas, ou seja, uma pouca lucrabilidade para exportação, alto investimento em tecnologia espacial, a questão da corrida espacial, não há retorno financeiro em cima disso, e muitos gastos na área militar, né, a criação dessas bombas e até mesmo investimento na área militar, que também não gera nenhum retorno econômico para o país, e revoluções e movimentos separatistas. É lembrar de que os países que adotavam o modelo socialista, a ex-União Soviética meio que financiava e emprestava dinheiro para essas nações. Aqui, inclusive, a gente vê todas as nações que adotaram o modelo socialista durante a Guerra Fria. Né? A gente tem Cuba, foi o único país aqui da América. Nós temos na África e também no Sul Asiático. Claro, o leste europeu. Aqui nós temos a Organização Espacial pós-Guerra Fria. Então, quando a Guerra Fria ela termina, quando a ex-União Soviética declara para o mundo, em 1991, né, a sua crise econômica, o território ele é dividido em novos 15 territórios. Né? Nós temos aqui na parte mais clara, que corresponde à CIA, a Companhia dos Estados Independentes, Comunidade dos Estados Independentes. Bem, trabalhamos vários conceitos, agradeço a sua companhia para essa videoaula, lembrando que o @redgel, né, te leva para as nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e o meu muito obrigado. Até breve, pessoal.